e agora a gente já vai tratar de alguns pontos mais teológicos aí, importantíssimos no que diz respeito à bibliologia, o estudo da Bíblia. A gente vai começar então por inspiração bíblica. É uma doutrina, um conceito teológico importantíssimo. Por quê? A inspiração bíblica, cremos que todas as literaturas bíblicas foram escritas por homens inspirados por Deus. Então a inspiração bíblica é a doutrina bíblica que defende que tudo que está nos 66 livros da Bíblia protestante, que nós cremos, né, como eu já falei antes, são inspirados. Homens escreveram, como a gente já estudou antes, cerca de 40 homens, num intervalo de tempo de 1.600 anos, com cultura diferente. Os homens lá, eles tinham profissões diferentes, viveram em tempos diferentes, mais rico, mais pobre, mais culto, menos culto, mas foram os inspirados. O que tem em comum todos eles? Independente do lapso temporal, independente da cultura, da riqueza de cada um, da saúde, enfim, do lugar que viveu, todos eles nós cremos que foram inspirados por Deus através do Espírito Santo para escrever todos os textos bíblicos. Uma referência bíblica, uma das melhores para defender isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Começa dizendo, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a gente pode dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil, agora a gente vai ver os pontos. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação à justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a inspiração de Deus defende que toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela tem propósitos. Ela tem propósito de ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, com o fim, o quê? Que os cristãos andem nesse mundo, conheçam teologia, por exemplo, conheçam Deus através da palavra, não só para conhecer, mas aprender a andar nesse mundo conforme a vontade de Deus. Porque nós temos um livro, um conjunto de literaturas que é inspirado por Deus. Então, a inspiração bíblica defende que toda a Escritura não tem nada ali que fugiu aos olhos de Deus. Por mais que os autores eram imperfeitos, por mais que os autores, e a Bíblia é muito sincera nisso, fala dos pecados dos autores, fala das transgressões dos autores e dos personagens bíblicos também, autores e personagens que foram tremendamente usados por Deus, mesmo assim foram inspirados. Alguns rebeldes, como Jonas, alguns que se voltaram contra Deus, que pecaram, e o que mais tem é pecado de homem que, inspirado por Deus, que escreveu. A Bíblia é bem clara. Mas quando eles estavam com uma pena e um papel lá, um pergaminho, um papiro na mão, e escrevendo aquilo que eles não, muitas vezes eles sabiam, como os profetas, vai dizer, palavra do Senhor, palavra do Senhor. No Novo Testamento, alguns textos antigos e no Novo até não tinham noção que viraria Bíblia, que viraria texto bíblico, mas Deus estava usando eles para esse propósito já no momento. Sabia que ia virar literatura bíblica e a gente vai ver o porquê. Então, o primeiro ponto importante, inspiração bíblica. Quando a gente vai ler a palavra de Deus para buscar correção, repreensão, ensino, para aprender a andar nessa terra, pode ter certeza que o que está aqui foi inspirado por Deus. Quando a gente vai pregar a palavra de Deus, óbvio que a gente tem que estudar, se preparar, buscar conhecimento, homilética, hermenêutica, as disciplinas que tratam do estudo e da pregação, mas a gente tem que entender que o que a gente vai pregar não é a nossa vontade, não é o meu achismo, não é o nosso achismo. É a palavra de Deus que é inspirada por Deus e que não vai voltar sozinha, vazia. Ela cumpre porque Deus inspirou e a gente tem uma iluminação de Deus para poder pregar a palavra que é inspirada. Então a gente pode ter confiança que para nós cristãos a Bíblia não é mais um livro, ela é o livro dos livros, ela é a voz de Deus escrita. Amém? Amém. Então isso é inspiração bíblica. Então nós temos depois ensinos morais e espirituais, morais e éticos, e espirituais. Tudo que a gente precisa saber sobre
as questões morais e éticas humanas e também sobre as coisas espirituais, sobrenaturais, a fonte confiável para isso é a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a fonte de todos os ensinamentos morais e espirituais. Vamos lá. Tudo que precisamos saber sobre a vontade de Deus para nossas vidas, em relação à moral e à ética, comportamento humano e as coisas espirituais, a Bíblia é, veja bem essa frase aqui, ó, guardem isso. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta. Então, o que isso quer dizer? Bíblia, regra de fé. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus, sobre Cristo, sobre a eternidade, né, sobre o mundo espiritual, a fonte que nós temos que buscar é a Bíblia. Não é outras fontes. A gente até pode consultar outras fontes a título de conhecimento, né? Por exemplo, eu sou professor de ensino religioso. Eu ensino sobre várias religiões na escola pública. Mas nas questões de fé pessoal nossa, coletiva como igreja, é a Bíblia que orienta toda a nossa fé. É na Bíblia, na palavra de Deus, que nós vamos buscar tudo que a gente precisa saber para a nossa fé. Para o mundo espiritual, para o sobrenatural. Não é em outras religiões, não é em outros livros. É a Bíblia, é a fonte primeira e última e única. Tá? E conduta. Por que ela é a nossa regra de fé e conduta? Fé, então, por isso, conduta. Tudo que a gente precisa saber, né? Tá, como é que Deus quer que eu viva nessa terra? Tudo que a gente precisa saber no que diz respeito à conduta humana, ao comportamento humano, ao que nós devemos fazer, os imperativos de Deus, né? Os sims e os nãos de Deus, tudo aquilo que Deus espera que nós façamos ou não façamos, no que diz respeito ao convívio, ao comportamento, à vida familiar, à vida conjugal, à vida profissional, à vida na igreja, em todos os ambientes da sociedade que a gente vive, o nosso comportamento, a nossa conduta tem que ser moldada pelos ensinamentos bíblicos, que tratam muito sobre moral e ética. Muito. Então, a gente tem tudo que a gente precisa saber sobre conduta humana, comportamento humano e sobrenatural e espiritual, é na Bíblia que a gente tem que buscar. Tá? É a fonte de tudo isso. A Bíblia também é o que a gente aprende na palavra de Deus sobre criação, queda e salvação. Ou seja, o plano, né? Desde a criação do ser humano, da origem do ser humano, até a consumação dos tempos da eternidade. Tudo isso, e o meio ali, né? Então nós temos, por exemplo, lá na palavra de Deus, Gênesis 1 e 1, primeiro capítulo e versículo da palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, tem outros textos, mas o primeiro texto da Bíblia fala da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E nós temos hoje o evolucionismo, por exemplo, que é uma teoria científica que defende que nada foi criado, nada do que existe foi criado, que é um processo de evolução de espécies. Né? Eles têm uma teoria lá, que os cientistas, um detalhe, tá? Isso eu, na escola também, às vezes, os alunos me perguntam, eu conto para eles, eles ficam assim, mas a professora falou, bom, a opinião da professora, minha colega eu respeito, mas a minha é diferente. Quando eles ensinam lá nas aulas de ciências, de história, né, que o evolucionismo é um fato, eu digo para os alunos que não é um fato. Mas como assim, senhor? Não, tudo bem, eu respeito a opinião, mas não tem. Eu sou sincero em dizer que o criacionismo é uma teoria. Eu digo para eles na aula de criacionismo lá, bom, tem como provar isso aqui pela ciência? Vocês acham que isso aqui que está escrito tem como provar pela ciência? Não, então é uma teoria. A gente acredita pela fé. Então, o que a gente não pode comprovar fisicamente é teoria. Não caio na bobagem. Aí eu pergunto aos alunos, tem como provar? Estou dando aula de criacionismo e evolucionismo na escola pública. Tem, senhor, tem. Daí cada um sai com uma teoria para Deus. Aí eu desconstruo a teoria deles ali. Não, só isso não dá para te provar por isso, deixa eles falar. Por isso, daí... então, senhor, não tem como provar. Criacionismo é uma teoria. A gente acredita pela fé, que foi Deus que inspirou a Bíblia, essa coisa toda, e que isso aqui é verdade. Eu acredito, eu digo para eles, eu como cristão acredito, mas não tem como provar. Mas eu sou sincero. Os professores que ensinam evolucionismo como fato não são sinceros que nem eu. Aí eu já comecei por isso por quê? O evolucionismo, por exemplo, vai dizer que nada é criado, tudo evolui.
Tudo evolui. Trocando, claro, eu sempre digo, evolucionismo, tem muita cientista sério, tem muita coisa boa que a ciência traz, a ciência é boa, mas o evolucionismo a gente pode se opor tranquilamente porque não existe comprovação. Daí eu falo umas perguntinhas para eles, bem rapidinho, só para vocês verem, alunos, a idade ali adolescente, pré-adolescente, então tem que ser coisa mais mastigada. Mas é como eu entendo mesmo. Por exemplo, o evolucionismo vai dizer que isso aqui não tem comprovação científica, então eles não podem dizer que aquilo ali é uma bobagem, né? Mas eles também não têm, porque eles partem do princípio que no início tudo era uma matéria grande, numa mesma temperatura incandescente, aí daqui a pouco tem a teoria do Big Bang, que explodiu aquilo ali, e aquilo ali foi se espalhando, criou as galáxias, o universo, as galáxias, os sistemas solares como o nosso, e virou tudo como tem hoje. Aí depois em cada sistema solar, tipo a Terra, era tudo pegando fogo lá incandescente, começou a vir água, aí criou uma bactéria, e aí da bactéria virou uma outra bactéria, que virou uma alga, que virou isso, que virou aquilo, e aí uma espécie evolui da outra. Os seres humanos vêm do ancestral comum, um ancestral que não era nem primata, nem da espécie Homo, e aí ele deixou de existir, mas por um lado foi o Homo, que é a nossa espécie, e o outro lado os primatas, enfim, é mais ou menos isso, tá? Resumindo. Aí eu digo para eles, vamos lá, vamos começar a desconstruir o evolucionismo também. Eu fui sincero primeiro com o criacionismo, depois eu bato no... Primeiro eu falo do criacionismo. Então, para nós saber até se alguém for bater pé com vocês. Primeiro, o evolucionismo parte que nada foi criado. Primeira pergunta que faço para qualquer melhor cientista: se a matéria é pré-existente, quem criou a matéria? Primeira coisa. Se nada é criado, como é que existia a matéria no princípio? Já destruiu as próprias leis científicas. Vamos lá. Vamos nos pontos central. Bem grosso modo. Matéria pré-existente. Não existe pré-existente. Tá? Então quem criou a matéria? Eles não sabem dizer. Segundo, o Big Bang. O Big Bang é outro problema. A física é ciência. Tá? A física diz que toda ação gera uma reação. Tá? E que se não há uma ação, não há uma reação. Então, se tudo estava, vamos supor lá, vou chutar, não é? Tá lá tudo em 100 graus Celsius. Tá? O que fez aumentar a temperatura para explodir? Se o acaso não existe na ciência. A ação gera reação, uma das leis principais da física, toda ação gera uma reação. O que fez aumentar a temperatura para explodir? O acaso? Acaso não é ciência. Então, eles não sabem... Só um pouquinho, deixa eu concluir. Então, eles não sabem dizer o que gerou esse aumento de temperatura que explodiu. Terceiro, pega uma granada e joga um míssil num lugar e explode. O que vai acontecer com algo que está construído? Vai destruir. A explosão, qualquer explosão, ela destrói. Ela tem o poder de destruir. Né? Os homem-bomba lá, aqueles islâmicos muito loucos, se explodem e estraçalham o corpo, estraçalham onde eles estão as pessoas. Então, tu tem um negócio formado, aí tu explode, a explosão faz desconstruir. Como é que uma explosão que destrói algo vai se organizar perfeitamente em galáxias, vai criar um sistema solar como o nosso, o Sol paradinho, os outros satélites naturais orbitando como a Terra perfeitamente, vai ficar redondinha, vai criar gravidade, vai criar condições de vida, né? Vai virar tudo perfeito como está. Uma explosão, que é algo que destrói, vai fazer algo ficar perfeito. Faz sentido. E mais uma, que aí eu digo para eles: qual é a fonte de vida? Fonte de vida. Vida gera vida. Só vida gera vida. A lei da física, né, a lei da natureza é o quê? Vida gera vida. O que não tem vida não gera vida. Então só algo que é vivo gera outra vida. Como é que os seres se reproduzem? Né? Os seres, né, animais, os seres humanos, através da relação sexual, do acasalamento. Vida gera vida. Como é que algo que não tinha vida gerou vida? Qual é o princípio de vida de uma bactéria que eles dizem que começou? O que fez gerar vida aquela bactéria? Só algo vivo gera vida. Então aí eu começo a desconstruir e digo, então tem uma coisa com vocês, evolucionismo é teoria, assim como criacionismo. Então, e a base que nós temos, né, tem base física, científica para contrariar eles. Pode ser o maior cientista, vai dar 500 mil explicações aqui, mas ele não vai responder e provar o que eu estou perguntando, tá? Porque é teoria. Então, mas nós cremos pela fé, nós também não podemos provar, nós temos que ser sinceros. Só que nós não podemos se preocupar, eu tenho que virar cristão e evolucionista porque a ciência... Não, a ciência não provou nada disso que eu falei para vocês até agora, nem nunca vai provar.
Eles têm problemas, um calcanhar de Aquiles lá bem complicado, né? Um tendão de Aquiles bem complicado. Então, nós sabemos da criação, já que o evolucionismo não prova nada, como eu disse para vocês, eu desconstruo para os alunos do 6º, 7º ano, eu desconstruo para qualquer cientista. Ele não vai saber responder essas coisas, de forma concreta, e dá provas daquilo. Outra coisa que eles não sabem, eles falam que evolui espécie. Quantas espécies, por nós, pelo ser humano, foi observada que ela evoluiu de uma para outra? Nenhuma. A macroevolução que eles chamam é uma espécie deixar de existir e antes a seleção natural que Darwin defendeu lá. Né? Começou tudo com Charles Darwin e Lamarck lá nos meados do século XIX. Eles defendem que a seleção natural, né? Então o mais forte sobrevive e ele vai tendo mutações até virar uma nova espécie e se adaptar e sobreviver. E aquela espécie anterior deixa de existir. Isso é seleção natural, é evolucionismo darwiniano. É o princípio que eles seguem até hoje. Tem muitos estudos além de Darwin, mas o princípio é o mesmo. O que nós, a ciência, consegue provar e eu acredito e a gente tem que acreditar? Isso que eu falei antes é macroevolução. Isso ninguém observou uma espécie deixar de existir. E espécie, raça é outra coisa, tá? Pode ter da mesma espécie ter várias raças, ok? Mas espécie, isso é macroevolução. O que nós acreditamos e é fisicamente provado? Microevolução. Microevolução existe? Óbvio, óbvio. Isso é muito fácil de provar, né? Microevolução é o organismo, por exemplo, do ser humano. A gente está aqui, então pega um baiano lá, né? No inverno é 30 graus, e coloca ele morar lá no Polo Norte, lá, menos 40 graus, menos 30 graus no verão. Ele vai sofrer, vai passar trabalho, mas o organismo dele vai se adaptando. Os filhos deles que vão nascer e os netos que vão nascer, se nascer lá, eles já vão nascer com um organismo transformado, que houve uma mutação genética, tá? Para poder viver lá em condições melhores, desde pequeno. Só que isso é microevolução, é a evolução dentro da mesma espécie. Não virou outro tipo de ser, a não ser ser humano. Isso acontece com as aves. Isso é que Darwin observou lá nos mexilhões lá, que são as aves que ele observou na ilha de Galápagos, quando ele viu que de um lado da ilha o bico daquela ave era reto e numa outra ilha próxima em Galápagos o bico era curvado. Logo ele entendeu que aquele mesmo pássaro evoluiu porque o tipo de alimento de uma ilha tinha que ser o bico curvo e o tipo de alimento da outra ilha tinha que ser o bico reto. E ele entendeu que se adaptou, que aquilo ali, o que ele observou foi a microevolução. Mas ele entendeu se aquilo ali era daquele jeito, as espécies evoluem tanto até ponto de se transformarem em outra, para poder se adaptar e sobreviver. Então os mais fortes sobrevivem, seleção natural. Então ele observou microevolução e eles calcularam macroevolução. A macroevolução ninguém provou até hoje também. Tá? Então a gente fica firme nisso aqui, tá? Fica firme nisso aqui, que essa parte científica já dei uma dica legal para vocês aí. Vamos lá. Também queda, né? Deus fez o céu, criou tudo lá, perfeito, botou no jardim do Éden, disse que não comece, lá, aquela coisa toda que a gente sabe da Bíblia, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Gênesis 3 e 6 narra a queda. Por que veio o mal para a humanidade? Por que o ser humano se afastou de Deus? Está na palavra de Deus, né? Vendo a mulher que a árvore, ó, a mulher, tá? Mulher. Vendo a mulher, tá? Deixa bem claro aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao marido que ele comeu. Podia ser traduzido: deu pro tonto, mandou comida e come também. O tonto comeu. Come. Ah, não, vai, eu não posso pecar sozinho, come. E ele nem titubeou, né? E ele comeu. Ele era bem obediente, né? Mas vamos lá, tirando a brincadeira, o ponto é na palavra de Deus que a gente entende o momento da queda. O momento que Deus, né? Que o ser humano se separou de Deus. Então é nesse momento aí. Em outros textos da Bíblia narra também. Mas lá em Gênesis a gente tem esse começo aí. E aí nós temos também a promessa da salvação, que tem vários textos na Bíblia. A Bíblia toda é cristocêntrica, toda a Bíblia aponta para Jesus. Nós temos, por exemplo, salvação, João 3,16, um dos textos mais famosos, tem vários outros na Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento, mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não é para todo mundo, é para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna todo mundo vai ter. Né? Toda alma vai ter a vida eterna. A diferença é para onde vai ser essa vida eterna. É só isso aí. Né? Segundo a Bíblia.
pai não ter vida eterna. Ah, quem não é cristão? Vai ter vida eterna. Só vai estar com os pezinhos meio quentes, né? Vai estar lá naquela fogueira lá dos evolucionistas lá, queimando os pés lá. Até para fazer um teste nessa vida. Quente sente forte. Então, os maiores tormentos vão estar lá. Então, lá, plano de salvação em Cristo, né? Graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Então, é na Bíblia que a gente aprende sobre a criação, é na Bíblia que a gente aprende por que o ser humano caiu, como caiu, quando caiu, e é na Bíblia que a gente aprende o plano de salvação de Deus. Por exemplo, os anjos caídos, Deus condenou, Satanás e os anjos caídos, Deus condenou na queda. Deus não fez um plano de salvação para os anjos caídos, mas Deus fez um plano de salvação. Deus teve misericórdia do ser humano e não teve misericórdia no caso dos anjos caídos. Eles já estão condenados. Nós temos a possibilidade de nos chegarmos a Deus, mas tem como chegar a Deus. Isso aqui é o básico para a salvação: saber que Deus criou todas as coisas, saber que um dia o ser humano se afastou de Deus pela queda, e saber que Deus mandou seu Filho para morrer na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Isso é o beabá do Evangelho. É o beabá do Evangelho. E isso tudo está na palavra de Deus, né? Tem vários textos, eu selecionei uns aqui. Vamos adiante. Preservação. Isso aqui é uma coisa muito importante, pouco falada. Pouco falado. Infalibilidade, a gente fala bastante, inerrância, que a gente vai ver, mas preservação é uma coisa bem interessante. Não é tão falado. E aí a gente vai ver a mão de Deus tremendamente nisso aí. Somente com a intervenção divina, as Sagradas Escrituras poderiam serem preservadas, pois as literaturas bíblicas foram alvos de ataques e distorções ao longo de milhares de anos. Isso é uma coisa interessante para pensar, né? Quando a gente pensa na Bíblia, a gente já falou de autógrafos que não tem mais, os originais, que são cópias de cópias, e aí levanta aquelas questões: será que não foi adulterado? Será que não teve problema? Lá na última aula, na quinta aula, a gente vai, como disse para vocês, entrar numa questão textual, tá? Daí a gente vai estudar textual, mas hoje é só uma introdução, então não vou me aprofundar, deixar para a quinta aula. Mas vamos lá. A gente sabe que ao longo dos milhares de anos, todos os textos da Bíblia tentaram exterminar a Bíblia, tentaram queimar todas as Bíblias, tentaram acabar com os cristãos, com os judeus, com todos os textos bíblicos. E por que nunca conseguiram acabar? Por causa da preservação divina. Por que a gente pode ter confiança? Hoje em português tem dezenas de traduções diferentes, em outras línguas diferentes. A gente sabe que os originais escritos, os autógrafos, eu falei para vocês na aula de hoje, não existem mais. Os originais é cópias de cópias de cópias, é os apógrafos, cópias de cópias de cópias. E por que a cópia, que é de cópias de cópias de cópias de cópias, e tradução de tradução de tradução, chegou nas nossas mãos, a gente pode ter confiança? Por causa dessa doutrina aqui, da preservação. Se Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas, né? Ele é aquele Redentor que nós cremos ali, como lemos nos textos bíblicos antes, mandou Cristo. Deus, Ele não iria preservar a palavra dele? Deus iria, será que Deus teria poder limitado de impedir que alguém destruísse definitivamente a Bíblia? Ou de permitir que alguém adulterasse ela a ponto de mudar alguma doutrina central do Evangelho? Eu gosto muito de uma frase do pastor Cláudio Reis. Pastor Cláudio Reis foi meu professor de História da Igreja na Faculdade de Teologia, no bacharel em Teologia. Muito bom, as disciplinas de História da Igreja era ele que dava. Ele tem uma frase que me marcou, que ele sempre falava, e eu peguei essa frase dele e estou dando os créditos para ele. A história da humanidade é o palco da soberania de Deus. A história da humanidade é o palco da soberania de Deus. Então, Deus é soberano na história. Aqui vai entrar um ponto polêmico, eu não vou entrar, tá? Mas olha só, quando a gente fala em livre-arbítrio, tá? Não existe livre-arbítrio total. Não existe. Isso é uma coisa fato, tá? Não estou entrando aqui de calvinismo e arminianismo, não é isso. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do ser humano é subordinado à soberania de Deus. Por quê? Alguns exemplos, quando homens se levantaram para destruir todos os exemplares da Bíblia, fizeram campanhas de juntar os exemplares e tocar fogo, e matar cristão em fogueira, e matar cristão, como nos tempos do Império Romano, de quase 200 e poucos anos de perseguição, por que eles não acabaram nem com a igreja, nem com os cristãos, e também não conseguiram acabar com a Bíblia?
Poder para isso eles tinham, recursos para isso eles tinham. Eles queriam exterminar com o cristianismo, por exemplo, por causa da preservação de Deus. Por quê? Porque Deus é poderoso para impedir alguém de fazer algo se Ele quiser. Deus, Ele tem várias, por exemplo, Deus se tiver que matar alguém, fulminar a vida de alguém, porque se aquele alguém ele vai fazer algo que Ele fulmina na hora. Ele tira a vida da pessoa na hora. Se eu quiser fazer algo que Deus não tiver no plano de Deus, ou que vai interferir algum decreto de Deus, eu não vou conseguir fazer. Sei lá o que vai acontecer, mas Deus vai impedir que eu faça, ou cada um de vocês. Então, a história da humanidade é o palco da soberania de Deus. Tudo que aconteceu no mundo até hoje foi com permissão de Deus. E muitas coisas que supostamente o homem quis fazer, não conseguiu fazer, tipo destruir a Bíblia. Tá? E de hoje nós temos um texto bíblico confiável, inspirado, e que vale para nós, assim como valeu em toda a história da igreja, é por causa da preservação de Deus. Se Deus é tudo isso que a gente crê que Ele é, como que Deus não ia preservar a ponto de nós ter traduções e palavras de Deus confiáveis nas nossas mãos? Deus é poderoso para preservar. Falou agora em livre-arbítrio ali. Uma vez eu estava contando a história do caso de Moisés ali, dos 10 mandamentos ali, que ele falava, Deus pedia para ele falar com o faraó, e mesmo assim endurecia o coração de faraó para faraó não deixar. E o cara me pergunta, e o livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio daí, nessa questão. A gente vai ver nisso, por exemplo, a história de José. José tem toda aquela história lá com os irmãos. Se vocês lerem o texto, lá no fim da história de José, eles vão chegar lá se desesperar quando vê José governador do Egito, né? Jogaram na cisterna, venderam como escravo e tal. Quando lá passa-se anos e anos e anos, e eles vão se desesperar quando José é governador do Egito, eles vão chegar lá em busca de alimento. E aí, o que José vai dizer para eles? Vocês não sabem, mas vocês foram usados por Deus. Isso é soberania de Deus. A história da humanidade fala da soberania de Deus. Deus usou eles. Ele é bem claro o texto, não tem dificuldade nenhuma de interpretação. É a forma que Deus usou. A prisão, a venda de José, tudo foi a vontade de Deus. Então, tem coisas que nós temos livre-arbítrio? Sim, mas o nosso livre-arbítrio é limitado à soberania de Deus. Aquilo que é decreto de Deus, a gente não vai conseguir mudar, impedir e transformar. Amém? Então, a doutrina da preservação, ela é muito importante. Mas José foi testado em várias vezes. Ele não. Como escolha também, por exemplo, quando ali a mulher de Potifar ali quis ficar com ele, entendeu? Então ele podia também ter quebrado o plano de Deus, né? Porque ele era muito temente a Deus. O plano de Deus ele não ia quebrar, irmão. Os decretos de Deus, ó. Podia ter acontecido outras coisas também. Vou voltar de novo aqui, ó. O nosso livre-arbítrio não é total. Nós temos livre-arbítrio em quase tudo. Inclusive eu acredito para aceitar Jesus ou não. Eu acredito, diferente da teologia calvinista, que vai além disso, né? Que acho que já está. Eu acredito que nós podemos resistir à graça de Deus, ouvir o Evangelho e resistir. Mas aquelas coisas que são decretadas por Deus, não interessa, irmão. Deus vai pegar a nossa mão e Ele vai fazer a gente fazer exatamente o que Ele quer. Então tem coisas que são decretadas por Deus que não interessa, que a gente não tem livre-arbítrio, que Deus vai nos conduzir, entendeu? Tipo, tem histórias bíblicas de gente que resistiu, tipo Jonas que resistiu, mas não interessa. Era para fazer e era para ser ele. Sim, Deus mas ele teve outro destino pela escolha dele, por isso que eu sim. Deus ele permitiu que ele fizesse. Mas ó, vamos encerrar com essa questão do livre-arbítrio. Eu só dei um exemplo, tá? Não vamos encerrar. O que é o ponto? O que é o ponto? Nós temos livre-arbítrio? Sim. O nosso livre-arbítrio é total? Não. Se Deus tem um decreto, tem algo decretado que só Deus sabe, nós não interessa, irmãos, não interessa o que a gente queira fazer, nós não vamos conseguir fazer algo que vai impedir um decreto de Deus, algo que Deus já decretou na eternidade. Então o nosso livre-arbítrio, ele é subordinado à vontade de Deus, ele é subordinado. Então a gente pode ver 1001 histórias bíblicas ou não. Se é decreto de Deus, nós não temos poder de mudar. Aí acaba o livre-arbítrio. Ele tem um limite, que é os decretos e a soberania de Deus. Vamos adiante. Acho que essa aqui é a última já. Infalibilidade bíblica. Tá? Isso aqui também é muito importante. A Bíblia é infalível em seus ensinamentos e profecias, pois Deus é infalível e sua poderosa palavra não pode conter falhas. Infalibilidade bíblica, tudo que é promessa bíblica,
tudo que é profecia bíblica, não é do profeta, desses que vão lá, recebe, Deus te manda dizer isso, Deus te manda dizer aquilo, isso aí, a Bíblia mesmo, Paulo vai dizer, julga a profecia, se alguém se levantar para profetizar, julga, vê se ela vem de Deus, né? Coloca na prateleira espiritual lá. Agora eu estou falando de profecia bíblica, tá? É infalível, tudo que Deus diz para nós faz, tudo que Deus diz para nós não faz, tudo que está decretado do ponto de vista profético, tá? Segunda vinda de Cristo, eternidade, juízo final, isso é infalível. Então a palavra de Deus ela é infalível, ela não falha. Deus é poderoso e soberano na humanidade, na história da humanidade. Amém? Amém. Então vamos lá, isso é muito importante, tá? Mateus 24 e 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus não tem falha. Hoje tem movimentos que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Veja bem o que eu vou dizer para vocês. Uma coisa é versões atualizadas da Bíblia. Por exemplo, essa aqui é a NAA, a Nova Almeida atualizada. Tem a ARA Almeida Revista atualizada. Tem a ARC Almeida Revista Corrigida. E tem outras Almeidas mais antigas. Isso são atualizações da tradução. Isso é uma coisa. Bom, tem vários tipos de tradução. Fidedignas aos originais. Tá? A gente vai estudar na quinta aula lá isso. Agora, a atualização que alguns teólogos liberais querem fazer é o seguinte, é pegar e dizer assim, não, isso aqui está lá no contexto da igreja primitiva e o contexto histórico e social deles era diferente do mundo que a gente vive hoje, então isso não vale mais para nós. Quando fala em temas tipo sexualidade, homossexualidade, tá? E outras, questão patriarcal, aí tu vai ver os feministas, né, o movimento LGBTQIA+, não sei o que, sopa de letrinha que nunca mais para de botar a letra lá. Eles, por exemplo, já nós vamos ver a teologia inclusiva. Tem gente em igrejas já que ordenam pessoas, né, que têm essas opções aí, no caso, orientações sexuais, porque eles atualizaram, não é a tradução, é a interpretação. Então esse negócio de atualizar a Bíblia precisa ser atualizada? Não, ela pode ter várias versões atuais do ponto de vista de tradução, mas atualizar para... Não, isso aqui era do contexto de 2000 anos atrás, não serve para nós de exemplo. Nós temos que analisar, o que importa é 1 Coríntios 13, é o amor. Tudo que eu faço com amor está liberado, então deu. Se a minha consciência não me acusa, e está lá 1 Coríntios 13, e é assim que eles fazem. Então ela não tem que ser atualizada. Tá? Versões sim, então as minhas palavras não passarão. Inerrância bíblica. Isso aqui é outra coisa importante. A Bíblia é inerrante, ou seja, não contém erros, tá? Porém, não contém erros, mas olha só. Porém, devemos considerar o contexto histórico-cultural. Lembra que eu já falei? Aquele lapso temporal de cada época que foram escritas as literaturas bíblicas, observando e interpretando suas particularidades, para que possamos entender corretamente as lições que devemos extrair. Então, o que a gente tem? Esse lapso temporal. Tem coisas que tinha na cultura passada, na escrita, na forma de escrita, que hoje não tem mais, que hoje é de outro jeito. Mas lá tem um propósito. Lá tem uma lição que a gente pode extrair de um contexto e trazer para os nossos dias. É diferente de rejeitar aquilo lá totalmente, como eles fazem. Esses, né? Teologia liberal, inclusiva. Eles rejeitam aquilo, não, isso aqui não serve mais para nós porque é de outro tempo. Aí isso aqui a gente vive outro tempo, então isso aqui não vale. Vale tudo que está na Bíblia para nós. A questão é que nós temos que fazer um esforço de interpretar e analisar o contexto histórico e cultural, que isso envolve tempo, envolve estudo, né? Não simplesmente rejeitar. Nós vamos ver problemas, às vezes, manuscritos, também quinta aula. Num é escrito de um jeito, no outro é escrito de outro jeito. Tem diferenças? Tem diferenças lá das cópias? Tem diferenças. Mas nós vamos estudar alta crítica textual e baixa crítica textual na quinta aula. Entender por que essas diferenças e como elas não afetam o quê? O contexto. A mensagem, o propósito não é alterado pelas diferentes traduções ou diferentes manuscritos lá que são comparados. Quando são comparados, o contexto deles é o mesmo. Tá? O propósito, a mensagem, o ensinamento é o mesmo. Amém? Então vamos lá. Aqui já nós estamos caminhando bem para o fim da aula. Qual é o propósito? Qual o principal? Qual o principal propósito ensinado na Bíblia?
pergunta é difícil. Qual é o propósito da Bíblia? Ela é um livro para quê? E o propósito dela é o quê? Salvação. Salvação. Mas a salvação está ligada a uma área, vamos dizer assim, do ensino. A Bíblia, ela é um livro que tem um propósito, caráter científico. Ela foi escrita para falar sobre, para explicar os fenômenos, os desdobramentos da ciência, A existência de Deus. da natureza, os pormenores da natureza. Ela foi feita para contrariar um dia que ia surgir o evolucionismo. Ela é um livro científico. O propósito principal dela é ciência, natureza. Mas ela fala de natureza e ciência. Mas não é o propósito principal. O propósito principal da Bíblia é histórico. É contar a história da humanidade do início até os dias de Jesus? Não, ela fala de história, né? Mas não é. É cultural? É falar das culturas que viveram até os tempos de Jesus? Não, mas fala de cultura. É de usos e costumes, de vestimentas? Não, mas fala de tudo isso. Mas o propósito principal da Bíblia é teológico. Porque teologia é estudo de Deus. Teologia é Deus. O propósito da Bíblia é teológico. É das coisas divinas, é a revelação de Deus, é Cristo. Então o propósito principal da Bíblia, a Bíblia foi escrita, a Bíblia é um livro teológico, que fala de ciência, que fala de natureza, que fala de história, que fala de cultura, mas ela é teológica. É um conjunto de livros teológicos. E tem pessoas que falam até hoje, nós estamos em 2023, que são contra a teologia. A Bíblia é teologia, né? A gente está estudando aqui bibliologia agora, irmão. O que é bibliologia? É teologia. Teologia, duas palavras gregas, teos, Deus, e logia, estudo, ensino. O que é teologia? Estudo de Deus, gente. Quem não gosta de teologia, não gosta de Bíblia, não gosta de Deus. Sou contra a teologia, né? A letra mata, o espírito vivifica. A letra que está lá no texto, se ele estudasse teologia, ele ia entender que é a lei mosaica ali naquele contexto. Já ia entender o contexto ali, que a letra ali, se refere à lei mosaica, que já não vale mais para os cristãos, né? Mas vamos lá. Nós estamos aqui aprendendo. Apesar de a Bíblia abordar temas como a ciência, a natureza, a criação, história, entre outras, ela tem um propósito principal teológico, pois é a autorrevelação de Deus, de seus planos para o presente e para o futuro da humanidade. Aonde que Deus se revela para a humanidade? Lá no início, lembra que eu disse? Por visão, por aparição, mas desde que começou a ser escrita a Bíblia, Deus se revela pela palavra escrita. Para nós, qual é a revelação de Deus? A Bíblia. Não que isso não anula as experiências espirituais que a gente tem, mas a revelação de Deus é pela palavra de Deus. Então, esse é o propósito principal. E eu vou passar um videozinho aqui, que é bem rapidinho, que é conectado com a quinta aula, mas só para a gente ter uma reflexão antes da gente ir embora. Cenas no filme, depois eu vou dar o nome do filme para vocês. Ademar, obrigado por me receber. Imagina, é um prazer. Sabia que eu também sou um pouco historiador, então, então particularmente eu estou intrigado pelo seu trabalho arqueológico. Uma vida passada. Vida passada, eu estou um pouco surpreso devido à sua incrível reputação, que tenha desistido de tudo por isso aqui. Poderia ser mais específico? Bom, para mim parece que nos últimos 2000 anos o cristianismo tem criado esses rituais, essas regras, sabe? Eles construíram essas detalhadas e sempre caras catedrais e tudo isso para apoiar uma fé que eu acredito que não tenha um bom embasamento. E mesmo assim ainda está de pé. Porque as pessoas continuam contando as mesmas histórias várias e várias vezes. Só porque eu resolvo escrever alguma coisa e enterrar, isso não a torna uma verdade. Acho que estou entendendo o motivo da sua visita. Olha, eu entendo que algumas pessoas dizem ter visto Jesus depois de sua crucificação e algumas até escreveram isso, mas a minha dúvida é como ter certeza da legitimidade desses manuscritos. Do mesmo jeito que autenticamos qualquer documento histórico.
comparando e contrastando com as cópias que recuperamos. É chamado de análise textual. Quanto mais cópias tivermos, melhor poderemos cruzar as referências e descobrir se o que está escrito no original é historicamente correto. E quanto antes vierem na história, melhor. Veja a Ilíada de Homero, por exemplo. É original? Tão original como a terra macedônica de onde eu a escavei. Os gregos consideraram isso a Bíblia deles por muitos séculos. É verdade. Essa é uma das 1565 cópias que existem hoje. Agora, a Ilíada foi composta 800 anos antes de Cristo. Sei. Essa cópia grega é do século III depois de Cristo. Então, 800. Isso quer dizer que são 1100 anos entre essa cópia e a original, não é? Correto. Só há uma coleção de escritas antigas que tem mais cópias autenticadas do que a Ilíada. Pode adivinhar qual é? Vai dizer que é a Bíblia. O Novo Testamento. Tá, e quantas cópias são? Até hoje, os arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. É 4 vezes mais do que a Ilíada. Sério? Os primeiros fragmentos do Evangelho de João foram encontrados no Egito Antigo e são datados do século II depois de Cristo. Próximo quanto do original? Menos de 30 anos. Tem um dos fragmentos em minha coleção. É um belo tesouro, não é? Depois do Novo Testamento e da Ilíada, o próximo colocado nem chega perto. Só temos umas 100 cópias de Sófocles, 7 cópias das tetralogias de Platão e apenas 5 cópias de qualquer coisa de Aristóteles. Na verdade, se você agrupar as cópias restantes de Aristóteles, não chegariam nem a 1 metro. Se fizer o mesmo com as cópias restantes do Novo Testamento, a pilha seria de 1,5 km. Nada mais na história chega tão perto. Isso não é confiável? Aí complicou. E aí? Agora a gente trouxe um vídeo de ciência para vocês, linguística. Se o que está na Bíblia, eu vou encerrar a aula com isso, se o que está na Bíblia, Novo Testamento, história de Jesus, não for verdade, nós não podemos acreditar em absolutamente nada da história da antiguidade. Nada. Vocês viram ali? Aristóteles, que é tão citado, é tão famoso e é tão importante, um excelente filósofo, 1 metro de altura. Novo Testamento, 1,5 km. Quase já está agora, se não me engano, mais de 6.000 manuscritos. Ilíada, lá de Homero, 1.100 anos de diferença entre o original e aquela cópia. Novo Testamento, 30 anos, 40 anos, 50 anos entre o original e a cópia. E isso é assim que se faz estudos assim. Eu sou historiador, vocês sabem, né? Um historiador, ele vai fazer datação de documento escrito. O quanto mais próximo do acontecimento, mais fiel é aquela cópia. É assim como esse historiador falou ali, né? Quanto mais próximo, mais fiel. E quanto mais quantidade, mais prova. Então não tem nada da antiguidade que é mais provado que a história de Jesus Cristo. Não é só a Bíblia, tem vários e vários apóstolos, outros que contam a mesma história de Jesus. Então a gente pode ir embora para casa hoje. Eu vou postar no grupo depois, em defesa da fé, em defesa de Cristo. Eu acho que tem até no YouTube, eu vou postar o link no YouTube para vocês. Assistam esse filme. Esse filme é maravilhoso. Não vou dar spoiler, mas ele é um perseguidor do cristianismo, tá? Depois vocês vão ver o que vai acontecer. Muito, muito bom, tá? Esse filme, em defesa de Cristo. Tem no YouTube, eu vou postar depois no grupo lá para vocês assistirem. Então, amados, é isso aí. Foi essa a nossa